O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. E Miguel, começamos este Jornal das 3 com a Polícia Judiciária abriu uma investigação ao caso do acesso indevido a registros de doentes do Serviço Nacional de Saúde, incluindo crianças. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, denunciou a situação ocorrida na Unidade Local de Saúde do Alto Minho. A administração da ULS já vai explicar que os acessos terão resultado da utilização das credenciais de um médico por terceiros. Afasta a hipótese dos acessos terem sido feitos pelo próprio profissional. A direção da Unidade Local de Saúde explica também que os dados acedidos são de natureza administrativa e não clínicos, sem, no entanto, especificar. A Polícia Judiciária, como referias, Nelson, já está a investigar este caso. E a Iniciativa Liberal quer que o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde vá ao Parlamento dar explicações. É isso que pede a deputada Joana Cordeiro? É importante perceber o que aconteceu, quantas pessoas foram afetadas, que tipo de informação foi consultada e se houve apenas um acesso indevido ou também algum tipo de extração de dados e que medidas foram tomadas para proteger as pessoas. Obviamente compreendemos que existam ainda alguns aspectos mais técnicos que tenham de ser percebidos, mas isso não pode significar uma total ausência de explicação e de escrutínio. É por isso o pedido da Iniciativa Liberal para ouvir o Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde na Assembleia da República. Menos médicos de família e concursos insuficientes sem candidatos é a justificação do diretor clínico da ULS do Médio Tejo e do Oeste para a diminuição do número de consultas presenciais nos centros de saúde desta região durante o ano passado. É o que revela um relatório da entidade reguladora da saúde sobre cuidados de saúde primários. Houve menos 700 mil consultas presenciais nos centros de saúde o ano passado, face a 2024. Flávio Ribeiro, diretor clínico da ULS do Médio Tejo, é uma das ULS onde se registrou uma diminuição de consultas, justifica os números com a saída de médicos. Para controlar o problema foram contratados prestadores de serviços. No entanto, estas consultas não são consideradas no relatório elaborado pela entidade reguladora. No que diz respeito à saída dos médicos de família, esta foi compensada pelo recurso também à prestação de serviços. Médicos que prestam este serviço, sobretudo no âmbito do ambulatório, ou também consultas de telemedicina que não entram para o cálculo desses números, o que prejudica, de certa forma, o conjunto e o acumulado dos dados. O diretor clínico adianta ainda ao Observador que os números referentes ao primeiro trimestre deste ano indicam que já se está a assistir a uma inversão deste indicador das consultas presenciais. Do acompanhamento mensal que temos vindo a fazer nos últimos meses, em conjunto já de 2026, estão a inverter-se com crescimentos já de cerca de 8 a 9% no conjunto do primeiro trimestre de 2026. O diretor clínico da ULS do Médio Tejo e Oeste, Flávio Ribeiro, sobre o relatório da ERS, dá conta de uma diminuição das consultas presenciais nos centros de saúde do ano passado face a 2024. É o caso desta ULS. Seguimos com o caso das crianças francesas abandonadas no concelho de Alcácer do Sal. Não é certo que a Justiça venha a atribuir a guarda destes menores ao pai. O Conselho Superior de Magistratura revelou hoje que o pai tem direito a visitas limitadas e supervisionadas no âmbito da regulação do poder paternal. As crianças viviam com a mãe. Não são avançados mais detalhes. Ora, a advogada especialista em Direito da Família, Magda Fernandes, explica que esta figura das visitas sob supervisão é uma medida cautelar. Em Portugal tem um nome, chama-se inibição das responsabilidades parentais ou visitas supervisionadas. Está previsto nos termos da Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, quando estamos a falar de crianças que, fruto ou de maus tratos, ou foram sujeitas, ou fruto de situações que ocorram com os pais, seja porque, por exemplo, têm problemas de foro mental, ou têm outro tipo de problemas, ou foram condenados ou estão sobre, por exemplo, ou foram condenados ou são suspeitos da prática de algum crime, não se pretende inibi-los completamente de terem as crianças, mas
pelo menos controlar os termos em que as têm, precisamente para não as colocar em perigo. A advogada sugere que, tendo em conta esta medida cautelar, não é líquido que a Justiça francesa atribua a guarda das crianças ao pai. Se o Estado francês entendeu que o pai não estaria em condições de estar com os filhos sem ser através de uma supervisão de uma outra entidade, então admito que não seria seguramente para devolvê-las sem mais. Portanto, agora terá que haver aqui uma articulação muito conjugada entre as entidades portuguesas de defesa das crianças, que será o Ministério Público, e as outras entidades envolvidas, como a Segurança Social, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e as entidades francesas. As explicações da advogada especialista em Direito da Família, Magda Fernandes, a pretexto da informação hoje conhecida de que as visitas do pai das crianças, visitas aos filhos, são limitadas e estão dependentes de supervisão. Um canal de notícias saudita revela a proposta final para um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão, mediado pelo Paquistão. Uma revelação feita pela estação saudita Al Arabiya, publicada também pelo Times of Israel. Aqui connosco em estúdio está o jornalista Martim Madeira. Martim, esta proposta tem 9 pontos. Quais são esses pontos? O primeiro garante um cessar-fogo imediato, compreensivo e incondicional em todas as frentes, incluindo de forma terrestre, naval e aérea. O segundo pede um compromisso mútuo para não atingirem mais alvos militares, civis e económicos. O terceiro diz para que cessem todas as operações militares e a guerra de informações dos mídia. O quarto garante um compromisso dos dois em respeitarem a soberania, a integridade territorial e a não interferência de assuntos internos. O quinto garante a liberdade de navegação no Golfo Arábico, no Estreito de Hormuz e também no Golfo de Omã. Já o sexto, a criação de um mecanismo em conjunto para monitorizar a implementação e o resolver de conflitos. O sétimo pede para que as negociações sobre questões pendentes tenham início 7 dias depois dos dois países assinarem o acordo. O oitavo garante o levantamento das sanções norte-americanas em troca do Irão cumprir todos os pontos do acordo, e o nono, a garantia de que os dois países cumpram a lei internacional e respeitem a Carta das Nações Unidas. A estação saudita garante que este plano vai ser anunciado dentro de poucas horas. Sendo que, como aqui percebemos, a questão nuclear que tem afastado as duas partes, essa questão é remetida para uma negociação mais adiante, imagino que incluída nessas negociações que devem ter início 7 dias depois da assinatura deste acordo. Martim Madeira, com os detalhes desta proposta que são avançados por alguns órgãos de informação, em particular o Times of Israel. Etapa 13 da Volta à Itália em bicicleta, estão os corredores a cerca de 32 km da meta. A tirada de hoje tem 189 km, liga Alexandria à cidade de Verbania. O português Afonso Eulálio partiu com a camisola rosa, líder da classificação geral, com uma vantagem de 33 segundos para o corredor dinamarquês e grande candidato à vitória final, Jonas Vingegaard. Nelson, para além das imagens belíssimas desta tirada. Uma das melhores desta tarde, a Isola Bella, no meio do Lago Maggiore, não é? Em Itália, que está a servir de cenário a esta 13ª etapa. Vão começar a subir os corredores. Há 2 contagens de montanha antes de uma descida para a meta e o grupo da frente tem cerca de 11 minutos de vantagem para o pelotão, onde está Afonso Eulálio, a camisola rosa, símbolo da liderança, e onde está também o seu principal opositor, Jonas Vingegaard. Faltam cerca de 30 km, mais coisa, menos coisa, para o final desta tirada, que vamos continuar a acompanhar aqui na antena do Observador. Vamos às notícias de âmbito local. Gonçalo Carvalho é o novo treinador do União de Santarém. O técnico avança para a Liga 3 depois de 3 anos e meio à frente da equipa do Fátima. Gonçalo Carvalho assinou por uma época com a promessa de construir uma equipa competitiva, forte e à altura da história da União de Santarém. O Elétrico de Sintra está de volta, é uma informação da Câmara Municipal. Depois de um período de suspensão destinado a trabalhos de manutenção da linha, o elétrico que liga a Vila de Sintra à Praia das Maçãs vai voltar a proporcionar passeios
passeios turísticos, mais emblemáticos do concelho. É já amanhã. O município de Aveiro quer aplicar 3 euros por noite de taxa turística. O Executivo aveirense aprovou o projeto de regulamento da taxa turística municipal, que segue agora para consulta pública por um período de 30 dias. A proposta de taxa de 3 euros por noite até ao máximo de 7 noites permite a apresentação, permite que quem vai intervir nesta consulta pública apresente também sugestões e contributos para destinar esta verba que decorre da taxa turística. Após 9 anos, em Pararranca, o Porto lançou um concurso para construção de escadas rolantes nas Virtudes. O projeto de 2017 para a criação de 3 percursos mecanizados entre a zona ribeirinha do centro histórico e a cota mais alta da cidade vai finalmente ser concretizada com um projeto e uma ligação que vai unir a Rua dos Armazéns à Fonte das Virtudes. É um anúncio da Câmara Municipal do Porto. A empreitada tem um prazo de execução de 1 ano, um custo de 2 milhões de euros. As propostas devem ser apresentadas até ao final do próximo dia 20 de junho. O município da Batalha avançou com um plano de limpeza florestal para reduzir o risco de incêndios. A Câmara lançou um concurso público no valor de cerca de 80 mil euros destinado a esses trabalhos de gestão de combustível e limpeza de terrenos no concelho face aos impactos da tempestade Cristina. O procedimento inclui intervenções junto à rede viária municipal, manutenção dos condomínios da aldeia e a limpeza de terrenos pertencentes ao domínio público e privado da autarquia. Fechamos no Seixal. Vai ter 5 novas creches. O Executivo aprovou na reunião de Câmara a construção de 5 creches na aldeia de Pai Pires, Pinhal Conde da Cunha, no Pinhal do General, no Pinhal de Frades e na Torre da Marinha. A construção das creches vão ter um custo de mais de 11 milhões de euros, vão ser construídas ao abrigo do PRR.